Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre função exponencial e função logarítmica. Então aqui, ó, função exponencial. Definição. Então tem aqui, ó, definição da função exponencial. Eu tenho f de x é igual a elevado a x, ou y é igual a elevado a x com a maior do que zero e a diferente de 1. Observe aqui, ó, que eu tenho uma potência e a incógnita aparece no expoente. Então agora vamos ver alguns problemas de aplicação da função exponencial. Então aqui eu tenho, ó, primeiro exemplo. Uma empresa estima que um produto lançado em 1º de janeiro terá o total T de suas vendas determinado pela relação T igual 1,5 vezes 4 elevado a x, e que x representa o período em meses. Qual o total estimado de vendas desse produto no 1º dia de junho desse mesmo ano? Então aqui, ó, no primeiro exemplo aqui, a primeira coisa que tem que fazer é pegar essa função dada aqui, ó. Essa função aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó. Então aqui eu vou pegar assim, ó. T igual a 1,5 vezes 4 elevado a x. Então no primeiro exemplo, eu tenho T é igual a 1,5 vezes 4 elevado a x. No caso aí, o T é o total de vendas e x, T é o total de vendas e x é o período em meses. Então quer saber qual o total estimado de vendas desse produto no 1º dia de junho desse mesmo ano. Então, se você olhar o tempo aqui, ó, no caso, os meses, de 1º de janeiro até 1º de junho do mesmo ano, são 5 meses. Então, nesse caso, o que você vai fazer? No caso, vai pegar o x aqui, ó, e vai substituir por 5. Então, no caso, eu tenho T é igual a 1,5 vezes 4 elevado a 5. No caso, porque o período é o quê? No caso, é 5 meses. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 5. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. Vai ficar T é igual a 1,5 vezes 4 elevado a 5. É o 4 multiplicado 5 vezes. Então, vai ficar 1024. Agora, eu multiplico. 1,5 vezes 1024, que vai ficar 1536. No caso, está perguntando qual o total estimado de vendas desse produto no 1º dia de junho desse mesmo ano. Então, o total de vendas é de 1536. Então, alternativa D. Certo? Segundo exemplo. No segundo exemplo eu tenho, ó, o valor de certo equipamento comprado por 160 mil reais é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação V de T é igual a 160 mil vezes 2 elevado a menos T sobre 15. No caso, isso aqui representa a variação do valor desse equipamento, onde T é o tempo de uso em meses e V de T é o valor do equipamento em reais. Qual é o valor do equipamento após 45 meses de uso? Então, para resolver isso aqui, a primeira coisa você vai pegar a função aqui, ó, que é V de T. Vai pegar a função V de T é igual a 160 mil vezes
2 elevado a menos t sobre 15. Em que V de t é o valor do equipamento em reais e t é o tempo de uso. Agora, qual que é a pergunta? Qual é o valor do equipamento após 45 meses de uso? Então, nesse caso aqui, ó, no lugar do t, você vai colocar 45. Então, no caso aqui, ó, V de t é o valor do equipamento, depende do tempo, né, de uso. Então, aqui eu vou pegar V. No caso, o tempo, 45 meses. Então, eu posso pegar assim, ó, V de 45. No caso, que é o tempo aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, 160 mil vezes 2 elevado a menos. O t vale 45, né? Dividido por 15. Então, vou calcular aqui, ó, V de 45 vai ficar 160 mil vezes 2. Aqui eu posso dividir aqui, ó, menos 45 dividido por 15 vai ficar menos 3. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. V de 45 é igual a 160 mil vezes. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base da potência. E o expoente negativo fica positivo. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 3. Então, continuando aqui, V de 45 é igual a 160 mil vezes 1 sobre 8. 2 elevado a 3 é 8, né? Então, V de 45 é igual, multiplicando aqui, ó, vai ficar 160 mil dividido por 8. V de 45 é igual a 160 mil dividido por 8, 20 mil reais. 20 mil reais. Então, está perguntando qual é o valor do equipamento após 45 meses de uso. Então, a alternativa correta é a letra D, ó, 20 mil reais, certo? Então, 20 mil reais. Certo? Então, agora, vamos para o número 3. No número 3, eu tenho o seguinte, ó. Sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função do tempo T, medido em horas, é dado por B de T é igual a 2 elevado a T sobre 12. Isso significa que 5 dias após a hora zero, o número de bactérias é. Então, a primeira coisa aqui, eu pegar essa função aqui, ó, B de T é igual a 2 elevado a T sobre 12. Então, vou pegar assim, ó, B de T é igual a 2 elevado a T sobre 12. No caso aqui, o que vai acontecer? B de T é o número de bactérias em relação ao tempo, e esse tempo ele é dado em horas. Só que quer saber, isso significa que 5 dias após a hora zero, o número de bactérias é. Eu quero saber o número de bactérias depois de 5 dias. Só que esse tempo é dado em horas. Então, o que eu vou fazer? Então, você vai pegar assim, ó, 5 dias e transformar para horas. Então, 5 dias é igual. Um dia tem 24 horas. Então, você pega 5 dias vezes 24 horas, que é igual a 120. Muito importante essas informações aí. Então, eu tenho 120 horas. Agora, eu quero saber o número de bactérias, no caso, em relação ao tempo. Então, eu vou substituir o T por 120. Então, vai ficar assim, ó, B de 120 é igual a 2 elevado a 120 sobre 12. Basta resolver isso aqui, ó. Então, vai ficar B de 120 é igual a 2.
Aqui, ó, 120 dividido por 12. Então vai ficar 10. Então, B de 120 é igual a 2 elevado a 10 é 2 multiplicado 10 vezes. Então vai ficar 1024. No caso, eu calculei o quê? O número de bactérias em relação ao tempo. Então, 5 dias, que corresponde a 120 horas, então o número de bactérias é de 1024. Então, aqui eu tenho 1024 bactérias. Número 3, a alternativa correta é a letra A, 1024. Então agora, exemplo 4. O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias no meio, e de acordo com a lei, n igual a 8 vezes 2 elevado a x. Então isso aqui é o que representa essas informações aqui, ó. O número de bactérias é igual a 8 vezes 2 elevado a x. Certo? Então nesse caso, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será... Primeira coisa, eu vou pegar essa função dada aqui, ó. N é igual a 8 vezes 2 elevado a x. Então eu tenho aqui, ó, n é igual a 8 vezes 2 elevado a x. Certo? No caso aqui, o n é o número de bactérias e x é o tempo dado em horas. Então, quero saber, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será. Então, para isso, você tem aqui, ó, ao fim de 10 horas. Então, tempo, 10 horas. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Vai pegar n é igual a 8 vezes 2 elevado a 10. Substituir o x aí por 10. Então, o que vai acontecer? Observe o seguinte na 4, ó. Número 4 aqui, as alternativas estão todas em potências de base 2, ó. Estão todas aqui, ó, na forma de potência. Então, você tem que achar o resultado na forma de potência. Muito importante você observar isso aí, ó. Você tinha duas formas para resolver isso aqui. Primeiro, você resolve a potência, o resultado você multiplica por 8. Você vai achar o resultado também, mesmo jeito. Agora, no caso aqui, como está pedindo aqui na forma de potência de base 2, você vai trabalhar com a potência de base 2. Então você vai colocar assim, ó, n é igual. Você vai fatorar o 8. Decompondo 8, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 10. Agora você usa as propriedades das potências de mesma base. Aqui eu tenho a mesma base 2 aqui, ó. Então eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu vou conservar a base 2 aqui e somar os expoentes. 3 mais 10, 13. Certo? Então número 4 aqui, ó. 2 elevado a 13. Letra D. Certo? Então eu tenho 2 elevado a 13. Número 5. A número 5 eu tenho o seguinte, ó. Em uma colônia, o número de formigas prolifera de acordo com a função f de P é igual a 500 vezes 2 elevado a 0,75P, onde P é o período em dias. O valor de P no qual o número de formigas chegará a 256 mil é... Então a primeira coisa é pegar a função aí, ó. Então eu tenho essa função dada aí, que eu tenho f de P é igual a 500 vezes 2, 500 vezes 2 elevado a 0,75P. Então o que acontece aqui? Ó? No número 5 eu tenho o seguinte, ó. F de P é o número de formigas. E o P é o período em dias. Então o número de formigas aqui, ó, depende do quê? Do período aqui, ó. Então eu tenho o número de formigas em relação a esse período aqui, ó, que é dado em dias. Então o período é em dias aqui, ó, o P.
Então o que vai acontecer? Está perguntando o seguinte, ó, o valor de P, que é o período, no qual o número de formigas chegará a 256 mil. Então aqui agora é diferente, ó. Eu não vou substituir o P. Eu quero saber o valor de P. Só que foi dado o quê? O número de formigas, que é 256 mil. Então, no lugar aqui de F de P, eu vou colocar 256 mil. Copia normalmente a equação exponencial. 500 vezes 2 elevado a 0,75p. Vezes 2 elevado a 0,75p. Agora eu só vou inverter a ordem aqui. Eu vou passar esse para cá e esse para lá. Vai ficar assim, 500 vezes 2 elevado a 0,75p, que é igual a 256 mil. O que eu vou fazer agora? Esse número aqui que está multiplicando essa base aqui, ó, onde eu tenho a incógnita, eu vou passar o 500 dividindo aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0,75p é igual a 256 mil dividido por 500. Primeira coisa que eu vou fazer. Agora eu vou repetir aqui, ó, 2 elevado a 0,75p é igual a 256 mil dividido por 500. Então aí vai ficar, essa divisão aqui vai ficar 512. 512. Para resolver isso aqui, eu tenho que colocar na mesma base. Eu tenho que colocar 512 na base 2. Você vai fatorar o 512. Decompondo o 512, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0,75p é igual a 2 elevado a 9. 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Então aqui agora, as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu vou igualar os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 0,75p é igual a 9. Agora eu vou resolver aqui, ó. Se o 0,75 está multiplicando o P, vai passar a dividir. Vai ficar 9 dividido por 0,75. Como é que eu resolvo essa divisão? Igualando as casas decimais. Embaixo eu tenho duas casas depois da vírgula. Em cima eu não tenho nenhuma. Então eu vou colocar a vírgula e duas casas. Duas casas em cima e duas casas embaixo. Tira a vírgula. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 900 dividido por 75. Então, nesse caso, o período é igual a 12, o quê? 12 dias. Então, tem um período aí, na número 5, de 12 dias. Exemplo 6. O número de bactérias de uma cultura T, horas após o início de um certo experimento, é dado pela expressão N de T igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? 38.400 bactérias, né? Então, nesse caso, foi dado o total de bactérias aí. O que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou pegar a função aí dada, que é N de T. 1.200 vezes 2, vai ficar 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Então aqui eu tenho, ó, o N de T é o número de bactérias em relação ao tempo. E esse tempo aqui é dado em horas. Só que quer saber quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias. Nesse caso aqui, ó, toma cuidado que foi dado o número de bactérias, que é o N de T. Então, no lugar de N de T, eu vou colocar 38.400 bactérias. 38.400 é igual, repete aqui, ó, 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t.
Primeira coisa que você vai fazer aí. Agora eu vou só inverter a ordem aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t é igual a 38.400. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu tenho um número multiplicando aqui, ó, 1.200 está multiplicando aqui, ó, 2 elevado a 0,4t. Tem que deixar isso aqui sozinho. Então, esse número que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, fica 2 elevado a 0,4t, 38.400 dividido por 1.200. 38.400 dividido por 1.200. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 0,4t, dividindo 38.400 por 1.200, vai ficar 32. Mesma coisa agora, ó. Eu tenho que trabalhar com a mesma base. Aqui eu tenho uma equação exponencial. Então aqui eu tenho que trabalhar com a mesma base. Eu posso colocar o 32 na base 2. Então decompondo o 32 vai ficar 2 elevado a 5. Então vou repetir aqui, ó, 2 elevado a 0,4t, que é igual a 2 elevado a 5. Quando eu tenho aqui, ó, quando as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então aqui eu tenho 0,4t é igual a 5, trabalhando com os expoentes. 0,4t é igual a 5. 0,4 está multiplicando o t, eu vou passar dividindo. Então o t é igual a 5 dividido por 0,4. Para trabalhar com divisão com decimal, eu tenho que igualar as casas. Embaixo eu tenho uma casa depois da vírgula. E aqui em cima não tenho nenhuma, então vou completar aqui em cima, ó. Faço isso. 5,0, 0,4. Agora eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui também eu tenho uma. Tira a vírgula. 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, 12,5. No caso aí o tempo, ele é dado em horas. Então eu tenho 12,5 horas. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu vou transformar isso aqui, ó, 12 horas, 12,5 horas, é a mesma coisa aqui, ou aqui no caso é a mesma coisa aqui, 12,5 horas é 12 horas e meia. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 12 horas e 30 minutos. Então aqui eu tenho o tempo de 12 horas e 30 minutos. No caso que está pedindo aqui, ó, número 6. A alternativa correta é a letra A, ó, 12 horas e 30 minutos. Na número 5, ó, que eu não tinha falado qual era a alternativa, na número 5, ó, a número 5 que eu tinha feito, ó, no caso o período é a letra A, né? No caso, letra A, que é 12 dias. Então, a alternativa correta da 5 é a letra A. E a 6 aqui, ó, também é a letra A. 12 horas e 30 minutos. Certo? Então, agora, vou falar sobre a função logarítmica. A função exponencial e a função logarítmica são funções inversas. Então, a definição de função logarítmica é a seguinte, ó. F de x é igual a log de x na base A. Ou y é igual a log de x na base A. Então, aqui eu tenho algumas condições aqui, ó. O x é maior do que zero. O A é maior do que zero e diferente de 1. Para a gente finalizar aqui, ó. Determine a inversa da função. F de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Então, vou colocar aqui a número 7, ó. F de x é igual a 2 elevado a x menos 1.
2 elevado a x menos 1. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a função inversa aqui, ó. Determine a inversa dessa função aqui, ó. Então, se pediu a função inversa dessa função, se você observar aqui, ó, eu tenho uma função exponencial. Na função exponencial, a incógnita aparece no expoente. Então, gravem isso aí. Agora, quando pedir para vocês a função, no caso, a inversa dessa função, você vai pegar essa função aqui, ó, e achar a função logarítmica correspondente a essa função aqui, ó. Lembrando que a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas. São funções inversas, né? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Primeira coisa, você vai colocar o y no lugar do f de x, que é a mesma coisa. Então você vai colocar aqui, ó, y é igual a 2 elevado a x menos 1. Primeira coisa. Depois, você vai trocar o x pelo y. Então aqui, ó. No caso que você vai trocar aqui, ó, você vai pegar no lugar do y, você vai colocar x, vai ficar x igual 2. No lugar do x, você coloca o y menos 1. Certo? No lugar do y, você coloca x, e no lugar do x, você coloca y. Então, vai ficar x é igual a 2 elevado a y menos 1. Agora, eu vou inverter a ordem aqui, ó. Vou só trocar a ordem aqui. Eu vou colocar assim, ó, 2 elevado a y menos 1 é igual a x. O objetivo aqui agora é eu isolar o y, deixar o y sozinho. Para isso, eu vou pegar esse 1 negativo e passar para o outro lado. Então fica 2 elevado a y é igual a x. Esse 1 passa positivo, x mais 1. Certo? 2 elevado a y é igual a x mais 1. Agora, eu vou passar essa função, no caso eu vou achar a função logarítmica, né, correspondente. Então, para isso, olha o seguinte, ó, você vai sempre olhar aqui, ó, 2 elevado a y. Você vai olhar essa base aqui, ó, da potência. Então, aqui é base 2, ó, 2 elevado a y, então aqui eu tenho 2. O que você vai fazer agora? Você vai jogar um logaritmo de base 2 dos dois lados. Então, aqui, como aqui é 2, você vai jogar a base 2 dos dois lados. Então, fica assim, ó, log, você põe log de 2 elevado a y, que é isso aqui, e a base aqui é o 2, que a base tem que ser igual a esse valor aqui, ó, certo? Que é 2, então joga base 2. É igual, do outro lado também, log, aí você põe x mais 1, e aqui base 2 também. Agora tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte, ó, quando aqui esse valor aqui, ó, a base do logaritmo é igual aqui, ó, esses dois valores são iguais, isso que você pode eliminar, isso aqui fica o y sozinho. O resultado disso aqui, ó, quando a base do logaritmo aqui, ó, é igual a esse valor aqui, ó, como são iguais, vai sobrar o valor de y. Então o resultado disso aqui é y, certo? Então você coloca aqui, ó, y é igual a log de x mais 1 na base 2. Certo? Então aqui, ó, no caso, quando esses dois valores são iguais aqui, ó, o resultado é o valor de y aqui, ó. Então aqui eu tenho y igual a log de x mais 1, vou colocar assim, separando aqui, ó, x mais 1. Então, y é igual a log de x mais 1 na base 2. Então, aqui eu tenho a função inversa dessa função exponencial aqui. Agora eu tenho a função logarítmica. Y é igual a log de x mais 1 na base 2, que no caso é a função inversa dessa função aqui. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 6 a 10 da apostila.
Até a próxima aula.